sempre um prazer a escola fazer parcerias com não só figuras em termos de instituição, como das pessoas que ali estão também, dos oficiais aí. É sempre um prazer. A Força Aérea Brasileira é um exemplo para a gente de instituição, as pessoas que ali trabalham também, e isso só engrandece a qualidade das nossas aulas. O tema que vocês vão falar é um tema bem interessante, faz parte da minha infância, adolescência. Infelizmente, eu não segui atrás dos sonhos, né? Os tempos eram outros. A gente entende que os alunos hoje eles têm muito mais condições de acompanhar esses sonhos. Hoje o mundo é bem diferente, né? Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês e parabenizá-los pela carreira aí e contar com a escola em parcerias futuras que quiser. A gente vai estar à disposição, sim. Mais uma vez, muito obrigado. Não, que é isso. A gente agradece o convite. Para a gente, realmente, é um prazer de participar de eventos como esse, né, atividades como essa. Realmente, igual o senhor falou aí, antigamente, a gente tinha pouca informação, a gente recebia, né? Eu mesmo, eu costumo dizer que eu entrei na aeronáutica por sorte mesmo, né? Eu e meus amigos, quando a gente estava segundo grau, né? Agora ensino médio, nossa ideia era ser militar e era ir para o exército, né? Então, e a gente conhecia pouca coisa sobre aeronáutica, né? Até que um desses amigos ficou sabendo de como que existia também a prova para ingressar na aeronáutica, não só para o exército, e foi aí que ele mostrou para a gente como que teria essa possibilidade também, né? E a gente foi ali com medo, sem saber como é que funcionava, mas graças a Deus e ao esforço nosso também, conseguindo passar nessa prova, aí entramos na aeronáutica, agora apaixonado pela Força Aérea, né? Bom, pessoal, igual a professora falou, então, eu vou começar a apresentação aqui, digamos assim, me apresentando, né? A primeira vez que eu estou participando com vocês, primeira vez que eu estou usando também aqui o Google Meet, então, qualquer moscada que eu der aqui, por favor, me perdoem, estou tentando fazer aqui da melhor forma possível. Meu nome é Bruno Jansen, eu sou coronel da Força Aérea Brasileira, estou na Força Aérea desde 1995, quando eu entrei na Academia da Força Aérea. Fiquei lá estudando por 4 anos, depois desses 4 anos vim aqui para Natal, fiquei 1 ano fazendo especialização em aeronaves de ataque, depois fui para a Base Aérea de Santos, onde eu fiz o curso de helicóptero, depois lá fiz esse curso de 1 ano também de helicóptero, e vim até aqui para perto, aqui para Recife, onde eu passei 5 anos pilotando helicóptero, e depois desse tempo resolvi me aprofundar novamente nos estudos, me mudei para São José dos Campos e passei 5 anos cursando Engenharia Eletrônica no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Depois de 5 anos lá voltei aqui para a Barreira do Inferno, aqui para o centro de lançamento, que é justamente o tema da aula de hoje, e a partir daí desenvolvi minha carreira aqui no centro, né? Passei um tempo como chefe da divisão de operações, da divisão administrativa. Nesses 5 anos que eu passei aqui, eu saí um tempo, fui para uma missão de paz das Nações Unidas, no Sudão do Sul, fiquei por 1 ano lá, e depois desse ano retornei aqui para a Barreira, fiquei mais um tempo, e fiquei até 2015, quando eu saí para fazer cursos de carreira, passei um tempo em Brasília, e agora, em 2020, estou retornando aqui para o centro, agora como diretor, como comandante da unidade, né? Então, a ideia dessa aula aqui é falar um pouquinho para vocês sobre o centro de lançamento da Barreira do Inferno e nosso papel como pioneiro da aeroespacial, digamos assim, né? Então, a palestra aí para os alunos da Escola Estadual Amira Holmes Chelela. Nome complicado esse, né? Espero que tenhamos acertado aqui, seja tudo certinho aí, tá bom? Coronel, é Chalela, só fazendo uma correção. Chalela, tá bom. Eu tinha certeza que ia aparecer algum erro, né? Porque os 3 nomes são bem diferentes, assim, né? Então, então vamos falar um pouquinho aqui o pioneiro da aeroespacial. A gente sabe que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, né?
A gente fala que na Força Aérea a gente costuma falar que o Brasil tem 22 milhões de quilômetros quadrados. Se tiver algum professor de geografia vai brigar comigo, vai falar, não, não é 22, é 8,5 milhões de quilômetros. Então, aqui na Força Aérea a gente considera também o mar territorial brasileiro, né? Zona econômica exclusiva, tudo. E a área do oceano que a Força Aérea tem que controlar também, né? Então, para a Força Aérea, a gente considera 22 milhões de quilômetros quadrados, que a gente controla o espaço aéreo, defende o espaço aéreo e ajuda a integrar o território nacional. E por um espaço tão grande aí, né, a gente precisa de vários recursos, né, para atender a população, que somos mais de 200 milhões de pessoas. É uma população enorme e para integrar esse pessoal precisamos de algumas ferramentas para isso, né? Por exemplo, na nossa economia, basicamente, quer dizer, grande parte dela por parte da agricultura, precisamos de saber como que precisamos preservar nossa safra, nossa produção de vegetais, o nosso agronegócio, como que a gente vai fazer o planejamento, onde que a gente pode plantar, onde que a gente vai irrigar. E para isso precisamos também saber a nossa previsão meteorológica, onde vai chover, onde não vai chover, desastres naturais, e tudo isso visando também monitorar o meio ambiente, né? Como é que nós sabemos onde está havendo incêndios, onde está havendo queimadas, como que a gente pode combater esses desastres naturais que acontecem, né? A Força Aérea, principalmente quando está atuando no combate a incêndios, a gente precisa da informação precisa, em tempo real, de onde que está ocorrendo isso, né? E para isso tudo, a gente utiliza muito o setor espacial, né? A parte de satélites, para fazer essas imagens, para a gente poder controlar, poder verificar onde está acontecendo vários tipos de desastres naturais, como que está a agricultura, onde que podemos plantar, semear, e baseado nisso, desenvolver um pouco mais a nossa economia, né? Então, o objetivo da gente hoje aqui, eu pretendo aqui não fazer uma aula muito longa, nem muito maçante. Eu estou vendo aqui que temos 53 pessoas online, tirando os alunos que entraram na aula, foram tirar um cochilo, o pessoal que entrou na aula e foi jogar um GTA. Eu peço a atenção do pessoal aí, que quem tiver interesse, vou me esforçar aqui ao máximo para poder passar para vocês aí como que funciona o nosso centro, certo? Então, o objetivo é mostrar a missão do CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no contexto do Programa Nacional de Atividades Espaciais e do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa missão, o que a gente faz, onde que a gente está inserido no contexto da Força Aérea e um pouquinho das nossas atividades operacionais aqui também. Então, o CLBI, qual que é a missão do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno? A gente está aqui para quê, aqui em Natal, né? A gente está aqui para executar e prestar apoio às atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais e de coletas e processamento de dados de suas cargas úteis, bem como executar testes, experimentos, pesquisa básica ou aplicada, a fim de contribuir para o desenvolvimento de soluções científico-tecnológicas no campo do poder aeroespacial. A gente vê aqui esse texto todo bonito, todo rebuscado, né? Por força de legislação, temos que tentar ser o mais claro possível, mas traduzindo aqui para o pessoal, o que a gente faz? A gente, basicamente, a gente prepara, lança e rastreia qualquer tipo de engenho aeroespacial, seja ele foguete, seja ele um avião, seja ele um míssil, seja ele o que for. Qualquer coisa que voar, a gente tem a capacidade, usando as nossas ferramentas aqui, de fazer o rastreio, que a gente chama, né, que é acompanhar a posição dele com um radar ou com um equipamento de telemetria, para coletar os dados e poder passar para a pessoa que está testando o seu equipamento como que ele está voando, né? Se ele está voando do jeito que foi planejado, do jeito que não foi, e dessa forma a gente poder contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Aérea em específico e do Brasil como um todo, de uma forma geral, né?
Vamos falar um pouquinho aqui também, por que que a gente está aqui em Natal. Lá nos anos 1960, a Barreira do Inferno ela foi criada em 1965, né? Os principais critérios que eles utilizaram para escolher foi, na época, né, o baixo índice demográfico. Eu não sei se algum de vocês conhecem aqui em Natal, né? Natal, a zona mais turística que a gente tem agora é a Praia de Ponta Negra, que é do lado aqui da Barreira do Inferno. Antigamente, essa Praia de Ponta Negra ela era uma vila de pescadores, morava 100, 200 pessoas nesse lugar. E do outro lado, a gente tem a Praia de Pium, que é muito pequena. Então, ao norte, Ponta Negra, ao sul, Pium, e ao oeste, a gente também tem a cidade de Parnamirim, que, na época, essa área de Parnamirim que a gente tem a oeste aqui de nós, era bem pouco povoada. Então, o nosso raio de ação aqui era bem grande, a gente podia lançar qualquer tipo de foguete, e se por algum acidente, algum incidente ocorresse, o foguete não funcionasse bem e caísse em terra em algum lugar muito próximo aqui, a gente não teria nenhum perigo de causar dano a alguma propriedade, ou até mesmo risco à vida dos moradores aqui perto, né? Então, naquela época, baixo índice demográfico, baixo índice pluviométrico, realmente Natal aqui, tirando o mês de julho, que chove bem, os outros meses, sol brilhando o tempo todo, a temperatura agradável. Igual eu falei, a área de impacto é em mar aberto, a gente lança em direção ao mar, é um local de fácil acesso, temos acesso aqui por meio tanto do aeroporto, agora temos 2 aeroportos, né? E por estrada também, e isso facilita também o transporte logístico para trazer os foguetes para cá. E ele está muito próximo do Equador, né? O que é um fator que auxilia muito nos lançamentos, principalmente quando são lançamentos orbitais. Porque o professor de física aí vai explicar para os senhores também, se já não foi feito, né? Como a gente está próximo ao Equador, digamos assim, a nossa aceleração centrípeta aqui é muito maior. Então, a velocidade tangencial também vai ser maior, então a gente precisa de uma velocidade menor e menos energia para a gente conseguir lançar os nossos foguetes. E a topografia também, que era muito fácil de ser utilizada, né? Então, por isso que foi escolhida aqui a cidade de Natal. Bom, a gente costuma dizer aqui na Barreira do Inferno que, apesar da gente ser uma unidade militar, a gente trabalha tanto para a parte militar quanto para a parte civil do governo federal, né? Que a gente chama de aplicação dual. A gente faz atividades militares e atividades civis. O nosso braço militar, digamos assim, vindo pelo Ministério da Defesa, depois o Comando da Aeronáutica, onde está escrito aqui o DCTA, é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é o órgão que faz as pesquisas científicas para a Força Aérea, e dentro do DCTA temos 2 centros de lançamento, o CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, e o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. O CLBI aqui em Natal, e o CLA em Alcântara, que é do lado de São Luís do Maranhão. Esse é o nosso, digamos assim, nossa subordinação militar. Mas trabalhamos também em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Agência Espacial Brasileira, que, digamos assim, que é o nosso grande parceiro, financiando nossos projetos, nossas atividades aqui, e ele controla a parte civil do programa espacial, digamos assim. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, por que a gente precisa investir em atividades espaciais, né? Quando a gente vai para trabalhar em termos de preço, a gente verifica que, quando a gente vai tratar de produtos agrícolas, por exemplo, a gente tem um valor de aproximadamente 20 centavos de dólar por quilo daquele produto. Tirando as variações aí de inflação, oferta e demanda e variação do dólar, seria algo mais ou menos nessa ordem de grandeza. Então, algo em torno de, digamos assim, R$1 por quilo. Estaremos trabalhando assim, né? Quando a gente vai para um produto aeronáutico, um avião, um helicóptero, o que for, essa ordem de grandeza já é muito maior, já vai para a ordem de 10 mil dólares por quilo. Então, o preço de um avião se você for comprar
um avião grande como esse, é só fazer as contas aí, né? Um avião de mais de 1 tonelada vai custar aí 10 milhões de dólares para você comprar um avião. E para produzir um equipamento que vai para o espaço, o preço ainda aumenta mais, né? Vamos estar falando na ordem de 50 mil dólares por quilo. Então, realmente, para a gente ver que o preço é pela dificuldade que tem de se fazer esse produto e pelo benefício que ele traz de volta, né? Então, tanto para fazer essa precificação e para verificar o quanto que vai ser gasto, o quanto que vai retornar, é baseado nesses números que a gente tem essa, digamos assim, essa valoração, né? Porque realmente, igual eu falei, a atividade espacial, ela traz muitos benefícios para o povo, né? E o CLBI, onde que ele entra aí nisso, né? Igual eu comentei anteriormente, o que a gente faz? A gente prepara esses foguetes, digamos assim, no caso do sistema espacial, e preparamos antes disso, e depois fazemos o lançamento, e na sequência fazemos o rastreio. Aí, para que a gente faz isso, né? A gente faz isso para poder cumprir a nossa missão. A gente trabalha aqui, isso aqui é uma fase, um ciclo de desenvolvimento, de gerenciamento de projetos, que é onde a gente está inserido no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. A gente faz a montagem de sistemas, testes de lançamento e operações e manutenção dos equipamentos, para a gente poder fornecer os dados e, assim, o pessoal poder desenvolver foguetes, satélites, o que for o caso. A nossa preparação aqui, a gente faz montagem, cuidamos de toda a parte de segurança de voo, que é justamente para a gente fazer as contas, que a gente está lançando um foguete aqui, né? Então, a gente tem que ficar atento para, se o foguete for sair da trajetória que está previsto, a gente tem que fazer a teledestruição dele para evitar que ele caia na casa de alguém ou machuque alguma outra pessoa. Esse aqui é um exemplo de um dos foguetes que a gente lança. Pode ver aqui que está escrito aqui bem no meio dele, um FTI. Ele é um foguete de treinamento intermediário. Ele é um foguete de 5,5 metros, pesa 490 quilos e pode ir até 60 quilômetros de distância. Esse foguete a gente usa para fazer o treinamento dos nossos, digamos assim, rastreadores, né? O pessoal que trabalha no satélite, nos radares, na telemedidas. A gente faz o treinamento de rastrear os foguetes com esse foguete de treinamento aqui. E serve também para a gente manter a nossa preparação para quando a gente recebe outros tipos de foguetes aqui, né? Por exemplo, o que a gente lança bastante são os veículos de sondagem. Aqui mostrando uma foto para vocês de como que teve a evolução aí dos nossos veículos de sondagem no comando da aeronáutica, e temos aqui em escala aqui para vocês terem uma noção do tamanho em comparação a uma pessoa, né? Então, começamos ali com foguete sonda 2, sonda 3, e atualmente estamos voando aqui os foguetes VSB-30, VS-40, VS-43, e o que ainda não temos ainda, estamos projetando o VS-50. O que são esses foguetes de sondagem? Geralmente o foguete ele tem 3 partes aqui, né? Tem geralmente a parte de propulsão, que é onde realmente a parte de queima, né? Temos aqui a parte de controle do foguete, que alguns deles fazem só a trajetória parabólica e outros são navegáveis. Eles podem ser controlados para fazer uma certa trajetória. E normalmente na ponta aqui a gente tem o que a gente chama de carga útil, que é onde vão os experimentos do quais a gente quer coletar os dados, né? A gente pode estar fazendo tanto o desenvolvimento do foguete, ou pode estar coletando os dados de um experimento que a gente chama em microgravidade. O voo aqui, como a gente fala, é feito o lançamento, e no apogeu, a gente está a 110 quilômetros de altura, dependendo do foguete, claro, e a gente pode experimentar alguns minutos de microgravidade e ver como os nossos equipamentos vão funcionar nessa parte do voo aí, né? Então, aqui é um exemplo de uma missão típica de um lançamento de foguete. Aqui a gente está mostrando uma imagem que é do Centro de Lançamento de Alcântara,
como eu falei, ele é perto da cidade de São Luís do Maranhão. É feito o lançamento, o foguete queima, primeiro estágio, pode queimar um segundo estágio, um sistema de controle para o foguete não se desestabilizar. Todos os experimentos são realizados na área de microgravidade, e depois da conclusão dos experimentos é acionado um paraquedas. Esse paraquedas tem um flutuador que vai cair no mar, e temos um helicóptero que já está mais ou menos perto da área, não tão perto a ponto do próprio experimento cair em cima do helicóptero, mas perto o suficiente para poder chegar lá, fazer o resgate da carga útil e transportar de volta para o centro de lançamento, e a partir daí a gente coletar alguns dados dessa própria carga. E além disso, a própria estação, que é o sistema de telemetria, durante o experimento ele pode receber, porque tem os dados aqui do experimento, e é um sistema ativo também, ou seja, ele transmite as informações para o sistema de telemetria, as informações do experimento, o que aconteceu durante a fase de microgravidade. E o sistema de radar, que é o que acompanha a trajetória, para verificar se está seguindo a trajetória correta e fornecer dados para, caso não esteja seguindo a trajetória correta, a gente poder acionar o botãozinho de teledestruição do foguete. Além desses rastreios que eu estou falando aqui dos nossos próprios foguetes, a gente faz um rastreio também em parceria com o pessoal da Agência Espacial Europeia, que é onde a gente faz o rastreio dos foguetes que são lançados do Centro de Lançamento de Kourou, que é na Guiana Francesa. Então, lançamos lá o foguete Ariane, Soyuz, Vega, e durante esses lançamentos a gente faz o acompanhamento aqui. Como é um lançamento de lá, eles não conseguem acompanhar o tempo todo, eles precisam de uma cadeia de rastreadores. Então, temos um aqui em Natal, temos um na costa oeste da África, e por aí vai. Ele tem toda essa cadeia para verificar ao longo do voo do foguete se ele está seguindo a trajetória correta. Aqui é um exemplo aqui para vocês terem uma ideia aqui. Então, o foguete é lançado aqui da Guiana Francesa. Depois de um certo tempo de voo, a gente aqui de Natal faz o rastreio, o acompanhamento, depois na Ilha de Ascensão, depois Libreville, no Gabão, depois Malindi, e até o satélite entrar em órbita, e a partir daí o lançamento foi concluído com sucesso. E como que a gente faz aqui no centro, para a gente controlar nossas operações? A gente tem aqui o nosso centro de controle. Recebemos aqui visitantes do CLA, que é do Centro de Lançamento de Alcântara, dá para ver aqui também do IAE, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é o nosso projetista e fabricante de foguetes, e aqui a gente controla toda a operação, com nossos equipamentos de comunicação. Aqui dá para ver um pouquinho aqui as luzes verdes, que é o que a gente tem, né, que é até algo interessante, que às vezes o pessoal pergunta, quem é a pessoa que aperta o botão para fazer o lançamento do foguete? Então, na verdade, o lançamento ele é todo automático, né? Desde que todas as luzes estejam verdes, todos os coordenadores que temos aqui espalhados pelo centro falam assim, não, todos os sistemas estão prontos para ir. E temos aqui o nosso relógio, que a gente faz a contagem regressiva. Então, quando essa contagem regressiva chega no zero, e todas as luzes aqui estão verdes, ou seja, todos os operadores, os gerentes aqui do centro disseram que o sistema está bom, então, o foguete é lançado automaticamente aqui pelo centro. E a gente acompanha depois, né, porque como o foguete vai bastante longe, a gente não consegue acompanhar o tempo todo por linha divisada. Então, a gente tem os nossos programas aqui, que mostram a trajetória do foguete. Esse aqui a gente chama de SISGRAPH. Ele é um foguete que mostra, aqui é o litoral aqui do Rio Grande do Norte, aqui de onde o lançamento é feito, e aqui a gente mostra como se fosse uma visão por cima da trajetória do foguete. Então, essa linhazinha azul era o que era previsto o foguete voar, e a linha amarela é como realmente o voo aconteceu. Então, essa é a visão por cima da situação. Se você olhasse pelo lado, assim, do lançamento, como eu falei anteriormente, o voo do foguete ele é um lançamento, digamos assim, quase parabólico, né? Porque no início temos uma propulsão, e quando essa propulsão acaba, ele segue a trajetória
digamos assim, trajetória prevista por Newton, Kepler, e essa galera toda aí da gravitação universal, que acredito que vocês estão tendo aula sobre isso também, né? Então, a partir desse momento que é encerrado a propulsão do foguete, a única força que age sobre ele é a força da gravidade. Então, ele vai estar entrando aqui numa trajetória parabólica, que é uma das trajetórias que podem ocorrer de acordo com a força gravitacional, né, como qualquer força de campo central. Então, com uma quantidade X de energia, faz uma trajetória parabólica. Se conseguirmos fazer mais força ainda, podemos fazer uma trajetória hiperbólica, ou se for uma força maior, a gente consegue fazer o foguete entrar em órbita até, né? Aí entraria numa trajetória elíptica, que é o que a gente vê mais basicamente na gravitação universal, nessa trajetória elíptica. E como é que a gente faz isso? Não é tipo, a gente não faz assim, já está tudo bom, podemos lançar. Não, a gente tem todo o procedimento escrito aqui direitinho, desde o início, das estações guarnecidas, quem são os responsáveis, a parte de logística, segurança de superfície, segurança patrimonial, segurança orgânica, segurança do trabalho, telecomunicações, sincronização, metrologia. Então, temos vários postos operacionais que são guarnecidos pelos seus responsáveis. Aqui temos o controlador de lançamento, chefe de missão, controlador aéreo avançado, segurança de voo, radares ADUR, DEARN, telemedidas, gestão da qualidade, tratamento de dados. Então, somos vários que estamos aqui para fazer o lançamento desse foguete. Cada um tem o seu trabalho específico que tem que ser feito. Temos a nossa cronologia, que é o que a gente chama normal, e temos aqui a nossa cronologia final aqui dos trabalhos, que já estamos tudo vermelho aqui, que é porque está faltando só 8 minutos para o lançamento, então é quando o lançamento começa a ficar mais tenso aqui, né? Então, na nossa contagem final, até que depois de ter trabalhado várias horas, chegamos na parte, assim, digamos, na hora de fazer o gol, né? Temos a contagem regressiva aí do 10 até o 1, e ficamos torcendo aqui para que tenha dado tudo correto, né? Para a gente poder ver o lançamento do foguete. Aqui mais um exemplo aqui da nossa área de preparação, já com foguete no nosso lançador. E aqui é uma que a gente chama de casa-mata, que é igual eu falei anteriormente, que é o controle avançado. O pessoal fica aqui nessa estrutura blindada aqui, que é bem próxima ao lançador, e é aquele pessoal que vai lá fazer os últimos ajustes antes do foguete ser lançado, onde são conectados os cabos necessários, eles fazem todas as verificações, tiramos todos os pinos que temos antes de um foguete voar. Porque o foguete, quando ele está na lança, no lançador, como a gente chama na lança, né, ele está todo, tem alguns pinos, algumas travas de segurança, que são retiradas aos poucos, à medida que a gente vai avançando na nossa cronologia, e vamos testando cada parte do foguete, e como verificamos que está tudo bem seguro, vamos tirando essas travas, conectando os cabos, para fazer o lançamento, para a gente evitar de ter algum lançamento, digamos assim, sem querer, né? Porque se tivesse tudo conectado já, alguma interferência podia causar um lançamento bem na hora que o foguete está nessa posição. Aí, Deus sabe como seria a trajetória dele, né? Então, para evitar essa coisa, a gente tem todos os procedimentos de segurança aqui, né? Aqui mais um exemplo para vocês verem aqui outro tipo de foguete que é lançado aqui. E pode ver que em volta aqui do nosso centro é bem desabitado, né? Então, para evitar qualquer tipo de acidente. Bom, pessoal, a gente mostrou um pouquinho aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui, ver se teve mais alguma pergunta aqui, que eu tive que sair para poder passar os slides aqui. Pronto, então o capitão Hélio Cedra aqui já falou que está à disposição para mediar as considerações, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no e-mail dele, ou podemos perguntar agora aqui se alguém tiver algum tipo de dúvida. Eu já tenho uma dúvida que me perguntaram aqui antes de eu iniciar a apresentação.
principal dúvida que uma das professoras me perguntaram é, pô, por que esse nome Barreira do Inferno? Confesso que quando eu vim aqui para Barreira do Inferno pela primeira vez em 2011, minha mãe ficou preocupada, né? Falou, nossa, meu filho, o que você está indo fazer num lugar que chama do inferno? Aí eu falei, não, mãe, relaxa que, na verdade, o nome é só uma alegoria, né? Como vocês podem ver na foto aqui, o lugar é maravilhoso, né? Um lugar muito, digamos assim, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, o que é a Barreira do Inferno? A Barreira do Inferno é esse paredão aqui. Nos idos lá de 1900 e bolinha, os pescadores, eles saíam igual eu falei, da vila de Ponta Negra, que dá para ver aqui até alguns prédios de lá agora, era só uma vila de pescador, eles saíam para pescar, e quando eles saíam muito cedo, né, antes do sol nascer. Então, aí quando o sol começava a nascer aqui no lado leste, né, claro, ele iluminava aqui esse paredão, e como ele é meio avermelhado, para os pescadores eles viam uma parede vermelha, e a impressão que eles tinham, né, era que isso como se fosse um portal místico para entrar no inferno e tal. Então, mal eles sabiam, né, que na verdade isso aqui para mim é um pedaço do paraíso, na verdade. Então é um lugar muito bonito, muito interessante de se trabalhar. Igual o Capitão Hélio falou aqui, realmente o cenário espacial ele é muito multidisciplinar, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, eu quero trabalhar com alguma coisa, tipo, eu não sei, biologia, o que o espaço tem a ver comigo? Vários dos experimentos que estão na estação espacial são da área de biologia, da parte de exatas, então nem se fala, né? Toda essa parte de engenharia, física, matemática, todos os cálculos que são feitos para projetar um foguete, para calcular a trajetória dele. Então, temos aí, quem quiser trabalhar na área de eletrônica, de aeronáutica, mecânica, computação, metalurgia, tudo isso tem possibilidade de trabalho na aeronáutica, no Programa Espacial Brasileiro. Coronel, falar sobre da barreira, que o acesso não é tão simples assim, né? Aí é uma área protegida, vocês têm uma delimitação de espaços, existe a possibilidade da visita, mas não é em todas as localidades, vamos colocar assim. Certo, isso é verdade. A gente tem uma área que é protegida por um lado, digamos assim, pelo mar, e o restante da área é toda cercada, e a gente recebe visitas, mas, digamos assim, não é só chegar e falar assim, ah, quero ver como é que funciona aí. Não, tudo tem que ser agendado e tal. Inclusive, quem tiver interesse, se por algum acaso estiver vindo passear de férias e quiser conhecer, pode entrar em contato com a gente, que a gente recebe na maior boa vontade para mostrar o que é feito aqui, né? E na Força Aérea como um todo, a gente tem várias, digamos igual, usando o mesmo termo, né? Temos várias portas de entrada aqui, né? O pessoal pode entrar pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, tem a Academia da Força Aérea, que é mais ou menos aí perto de São José do Rio Preto, né? Ali em Pirassununga. E o pessoal pode entrar pelo ITA, que é em São José dos Campos. E, além disso, mesmo depois de formado, ainda existe a possibilidade de prestar o concurso para entrar como engenheiro, médico, farmacêutico. Então, temos várias categorias aí que existe a possibilidade daqueles que se interessem em poder participar da Força Aérea, poder contribuir para o programa espacial e para poder contribuir para o Brasil como um todo, né? Que a gente, às vezes não, né? Pelo menos da minha parte, né? Eu sempre quero ver o nosso Brasil crescer cada vez mais, desenvolver tanto a parte da indústria, quanto a parte de serviço público, a parte de educação, a parte de saúde. Então, para aqueles que têm interesse em contribuir com o crescimento da Força Aérea, o crescimento do Brasil, eu tenho a dizer que a Força Aérea Brasileira é um lugar espetacular para se fazer isso. Eu sou muito satisfeito recebi uma pergunta um tanto quanto inusitada. Se o senhor quiser responder, tudo bem. Se não, eles querem saber a respeito de remuneração. Porque, né, eles imaginam que
é uma função onde se tem uma remuneração boa, é um emprego estável, como que os acessos o senhor disse, né, através das escolas e tudo mais, ou o concurso público, né? Já diga-se de passagem, precisa se estudar muito mesmo para conseguir o acesso a isso, né? Eu tenho vários alunos interessados que me procuram a respeito, principalmente para acesso aí no ITA e ali em Pirassununga, que é mais próximo da gente aqui, né? Certo. E aí sempre fica essa dúvida, né? Ah, ganha bem, poxa. Isso, o que eu costumo falar com o pessoal, assim, é que realmente o serviço público, principalmente as Forças Armadas, se a pessoa entra pensando assim, não, eu quero entrar só pelo dinheiro, isso vai ter problemas no futuro, que a pessoa vai ser, digamos assim, uma pessoa frustrada, que não vai, digamos assim, render o tanto que poderia render e tal. Mas o que eu costumo falar também é que tanto a Força Aérea, os militares de forma geral, assim, em comparação ao serviço público como um todo, a gente ganha um pouco menos, eu acho. Mas eu costumo falar também que é um serviço público, ele é estável, a gente, pelo menos até agora, né, não se sabe como é que vai ser com essa reforma administrativa, se a gente vai continuar com essa estabilidade ou não, mas até então é um serviço estável, que te garante, assim, garante um salário mensal, fala assim, você nunca vai falir, porque você tem pelo menos aquele pouquinho todo mês, mas é certeza também de que você nunca vai ser rico. Então, se tiver algum aluno aí que está pensando, não, vou entrar na Força Aérea e vou ser milionário, também não é o caso, né? A gente ganha um salário, eu acredito que razoável para o que a gente faz, para o nível de responsabilidade, e caso alguém tenha curiosidade de saber os valores, é só procurar na internet, essa fonte é aberta, é só procurar lá, tabela de soldo dos militares das Forças Armadas. Lá vai ter de todos os postos, graduações, mostrando quanto cada um ganha, e aí depende do julgamento de cada um aí, saber se é o suficiente, se é bom, se é muito, se é pouco. Então, esse é um dado aberto aí que é fácil de consultar. Tem uma outra pergunta ali. É verdade, o meu diretor escreveu ali no chat que, independente da remuneração, a satisfação em se fazer aquilo que gosta não tem preço. É o nosso caso, né? É isso que eu falei. Infelizmente, a nossa classe não é tão valorizada, né? Assim como vocês aí que fazem um trabalho maravilhoso. Agora, nesse período de queimadas, eu imagino que deve estar trabalhando o triplo. Aqui para nós, assim, a gente vê direto aqui o pessoal da Polícia Militar apagando incêndio com o helicóptero e tal, mas é a mesma situação que a gente vive, né? Quem sabe um dia a gente ainda vai ser bem remunerado. A gente está com a Operação Verde Brasil lá na Amazônia. Verde Brasil? Acho que se não me engano é esse nome. Que está apagando os incêndios lá na Amazônia, né? Então temos várias aeronaves que estão lá trabalhando o dia inteiro enchendo de água e jogando água lá em cima dos incêndios para tentar diminuir esse foco de incêndio, né? É uma das aplicações da Força Aérea também. Tem uma pergunta aqui que fizeram sobre, mais técnica, né? O que acontece caso um raio atinja uma aeronave de vocês? O que acontece aí? Bom, se um raio atinge uma aeronave, eu vou dizer que isso é uma situação bem rara de se acontecer, né? Vou tentar fazer minha análise aí, os professores de física, e me ajudem aí, tá? Quando um raio atinge uma aeronave, muito provavelmente a carga elétrica ela vai se distribuir ao longo da carenagem ali, né? Da estrutura, e o avião ele é mais ou menos preparado assim também para receber essas cargas, né? Tanto que, não sei se alguém já reparou, na ponta das asas ali, nas estruturas, tem sempre um filetezinho, assim, que é feito justamente para essa carga elétrica, que às vezes acontece até no próprio voo, só pelo atrito do ar com a asa, ele gera essa eletricidade estática, né? Ele tem esses rabichos que é para
para tentar te dar um ponto de saída, digamos assim, dessa energia, né? Então, eu acredito que se um raio cair na aeronave, digamos assim, se não for um raio muito forte, né, a gente consegue, de certa forma, dissipar essa energia elétrica e que é para ela ser eliminada pelo ar. Mas vou dizer que é algo muito raro de acontecer e no pior caso, assim, acho que dificilmente causaria algum tipo de explosão, de quebrar o avião, mas no máximo poderia perder algum dos sistemas eletrônicos aí por algum tipo de sobrecarga. Mas todos os sistemas nas aeronaves atuais, eles são muito seguros, tem várias redundâncias, então, se perder, vamos supor, um velocímetro, geralmente vai ter um velocímetro reserva, se perder um computador, tem um computador reserva, se perder os computadores, o piloto tem como fazer o voo manualmente, então é uma coisa bem segura que não tem, digamos assim, não tem grandes riscos de dar problema. Tá certo. Eu li uma vez, eu não sei se é exatamente aí ou é em Alcântara, a posição geográfica do centro, ele é uma das melhores do mundo em termos de adquirir velocidade para essa questão de órbita. Isso. É isso mesmo, né? Isso é verdade, tanto que temos, igual eu falei, o pessoal faz as contas aproximadamente, daria em torno de uma economia de 20% a 30% de combustível que se economizaria para fazer o lançamento. Quando o pessoal fala assim, vai economizar 20%, 30%, o problema não é nem o combustível em si, né? Que o combustível, apesar de ser caro, em vez de levar esses 20% de combustível, você pode levar um satélite mais pesado, ou vários microsatélites no mesmo lançamento, e com isso diminuir o custo geral, né? Mas é bem isso mesmo, o centro de lançamento de Alcântara, ele é até um pouco mais ao norte aqui do que o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Aqui, se não me engano, é em torno de, acho que eu falei 5 graus do Equador, se não me engano, o centro de Alcântara é em torno de 2 graus, alguma coisa assim. Então, quanto mais próximo do Equador, é isso, temos mais, uma velocidade tangencial maior em relação a um observador externo, digamos assim, e essa velocidade tangencial maior, ela vai propiciar uma ida para a órbita com mais economia de combustível. Muito legal. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode fazer aqui, pode fazer para mim. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, não tem problema, o diretor está na aula, então tá tudo certo. Tá, eu gostaria só, se o senhor me permitir, eu quero mostrar uma imagem e falar um pouquinho sobre a OBA, que esse cidadão que o senhor conhece muito bem aí, ó, tá todos os anos aí. Aí, pronto. Acho que vocês. Ui, sumiu, voltou. Estão vendo a imagem? Eu ainda estou vendo a minha ainda. Sim, prof. Tá vendo? Tá me vendo? Vocês estão me vendo? Vendo a senhora e o slide. Olha o slide. Ok. Tá vendo a minha beleza, então. Olha só. Esse aqui, ó, é o Capitão Hélio, que tá caladinho aí hoje, mas quarta-feira ele vai falar. Assim, Capitão Hélio, eu conheci na Jornada de Foguetes, lá no Rio de Janeiro. Aqui tem só 3 fotos, mas eu levei 4 equipes até lá. Era uma proposta, né? Como eu cheguei no Amira esse ano, era uma proposta fazer com que eles também participassem da mostra brasileira e pudessem ter essa oportunidade, né? A gente até conheceu aqui o Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e da Tecnologia, e é uma experiência única. O Capitão Hélio pode dizer isso melhor do que eu até. Apesar de toda essa situação da pandemia, a OBA e a mostra de foguetes, ela vai acontecer, eu já tinha falado isso com vocês, de forma um pouco diferente, mas se vocês quiserem maiores informações, podem entrar em contato comigo, tá? Mas é só algumas imagens para vocês verem que já faz um tempão que eu conheço o Capitão Hélio, já desde 2014, aqui, ó, a primeira vez que eu estive lá com alunos de outra escola.
mas que foi, assim, de grande valia. É algo que eu amo de paixão. Como disse o meu diretor, a vida foi, infelizmente, para outros caminhos, mas eu não deixei de fazer aquilo que eu gosto e mostrar para todos os meus alunos a ter a mesma oportunidade, talvez aquela que eu não tive. Por isso que a participação do senhor hoje, coronel, e do capitão é tão importante para mim, né? Proporcionar para eles aquilo que um dia eu gostaria de talvez ter escutado e ter visto. Então, eu espero que eles tenham aí aproveitado esse momento e caso tenha alguma dúvida, o capitão já deixou o e-mail dele, já coloquei no grupo para eles. E é isso. Agradecer muito, muito, muito mesmo a participação de vocês aí. Não, a gente agradece a oportunidade de poder participar, de contribuir de alguma forma, né? Igual você comentou, às vezes a gente não tem a informação completa de como entrar, de como participar, e realmente é interessante que todos tenham esse conhecimento e da possibilidade, digamos, de entrar na Força Aérea ou algum outro trabalho que acham interessante na área do setor espacial. E, de uma forma geral, é igual foi falado aí durante se não me engano, foi o diretor aí do colégio falando, né? Independente do trabalho que vocês forem escolher, ou façam o trabalho da melhor forma possível. Às vezes a pessoa pode ficar, tipo, frustrada com alguma coisa. Ah, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Sei lá, queria ser astronauta, mas não consegui. O importante é vocês fazerem o trabalho de vocês com empenho, com dedicação, com carinho, porque, digamos assim, para alcançar a felicidade de vocês aí vai depender só de vocês. Vocês não podem ficar, digamos assim, terceirizando a responsabilidade da felicidade de vocês, né? Então, trabalhem onde vocês forem trabalhar, trabalhem com dedicação, com carinho, com amor, e se preparem, estudem, para poder fazer o que vocês quiserem, ou o que vocês conseguirem, o que vocês puderem, da melhor forma possível, e dessa forma, sim, vocês poderão ser felizes com o trabalho que for. Não interessa se não, sou astronauta ou sou, sei lá, pintor, sou cantor, sou ator, eu quero jogar futebol, quero fazer engenharia, mas, enfim, trabalhem bem, com carinho, com amor, com intensidade e se esforcem, que a responsabilidade é de vocês e vocês que vão colher todos os frutos do trabalho que vocês fizerem, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, capitão Hélio, por ter proporcionado isso para a gente. O senhor é fantástico, nem tenho o que dizer, né? Já rasguei toda a seda possível. E assim como a professora Cláudia, o dia que eu tiver essa oportunidade, com certeza a Barreira vai estar no top da minha lista de visitas. Quem sabe um dia, né? Poder ir junto com vocês, do outro lado da tela, trabalhando junto com vocês aí, exercendo a minha segunda profissão. Eu esqueci de contar um negócio para vocês aí, que uma das possibilidades da escola vir aqui, eu não sei se vocês conhecem, tem a competição brasileira universitária de foguetes. São os grupos de foguete modelismo que tem nas universidades, e uma das categorias, esse grupo universitário, ele apadrinha um grupo de ensino médio, e, tipo assim, o grupo universitário, ele faz um foguete, digamos assim, com propulsão a queima, e eles fazem o apadrinhamento de uma equipe de ensino médio que faz o foguete, aquele foguete de garrafa PET com água, para fazer todo o projeto do foguete. Geralmente, eles vêm aqui no centro para fazer o lançamento tanto do foguete com queima, quanto do foguete de garrafa PET para fazer aqui. Então, caso vocês tenham interesse em alguma universidade aí próxima, que tenha o grupo de foguete modelismo, para tentar entrar em contato com eles e verificar se eles têm o interesse em participar da Cobruf e em apadrinhar vocês para participar dessa atividade também. Legal, eu já até propus para a minha faculdade fazer isso, mas aí, com toda a loucura, acabou ficando, né? Mas ainda tem um ano, quem sabe? Dá tempo. Dá tempo. Gente, muito, muito obrigada mesmo. Até o pessoal já deixou um recadinho aí para vocês, o diretor também.
Eu vou até encerrar aqui a gravação, agradecer aos alunos que se comportaram lindamente, como sempre, são fantásticos, maravilhosos, e quem sabe numa próxima oportunidade, né, gente, a gente não vai lá pessoalmente. Um beijo para vocês, e a gente se vê na semana que vem. Qualquer coisa, o e-mail do Capitão Hélio está lá, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais aí.